Eu continuo a minha análise no artigo. Digo que, apesar do Alexandre se encontrar contra a parede por conta da série de reportagens da Vaza Xande, que, como eu disse, vai ter revelações ainda piores. Pode voltar para o meu artigo, Bruno? Os demais ministros do STF, e eu disse isso no sábado, lembrem-se, Barroso e Gilmar Mendes devem se unir em torno do Moraes. E eu tenho certeza absoluta, tinha certeza absoluta que eles estavam se falando naquele momento para combinar o jogo. E o discurso, eu disse no sábado, quase que com premonição, né? O discurso é que se o X quiser operar no Brasil, ele tem que seguir as leis do Brasil. E depois as tentativas que vem na mídia de desqualificar o Elon Musk como um extremista pró-Trump, de forma a silenciar o Maduro e tal. E logo na segunda veio o posicionamento do Barroso, que é quase como se ele tivesse visto o meu tweet ou o meu artigo do sábado. Bota aí pra gente, Bruno. A decisão do Twitter de encerrar as operações no Brasil. Isso acabou de acontecer e está sob apuração. Eu não tenho informação suficiente para dizer. Pelo que li na imprensa, foi uma tentativa de se subtrair às ordens da justiça brasileira agora no período eleitoral, com a responsabilização dos seus representantes aqui. Mas eu pessoalmente não tive a oportunidade de estudar. As ordens não são no período eleitoral, já começa a mentira. Não tem ordens no período eleitoral. Eles estão mandando ordem sem parar há anos. Eu tive conta banida em 2023. 2023 não teve nem eleição para síndico no Brasil. Então já começa a mentira deslavada do Barroso aí. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Formar uma opinião própria. Falando em tese, porque o caso... Reparem que ele se esquiva do caso. Esse aí é o Guilherme Amado, eu acho, do Metrópole. Aquele... Bom, não vou falar nada. Caso específico, eu sei que o senhor não pode comentar, porque pode ter que vir a julgar. Uma plataforma, seja quem for, né? Ela tem que acatar as ordens do país em que ela está funcionando, né? É uma questão, não existe uma soberania da empresa acima do país, né? Seja qual for a plataforma e seja qual for o país, certo? Evidente. O princípio que vigora em direito é o da territorialidade. Em cada país se aplica a lei daquele país. Tá? No Brasil tem que cumprir as regras do direito brasileiro. Também falando em tese, uma plataforma de rede social que não cumpra uma decisão judicial, qual é a consequência? Na época do Telegram, eu me lembro que se aventou a hipótese no TSE, eu só não estava mais lá também, se aventou a hipótese de bloquear o Telegram no Brasil. Falando em tese, de novo, não estou perguntando especificamente sobre o caso do Twitter, qual é a consequência para quem não cumpre uma decisão judicial e não tem representação no Brasil? Eu não precisei ameaçar bloquear o Telegram porque eles fizeram o que tinham que fazer, mas eu, na ocasião, quando eles ameaçaram não cumprir e disseram que não tinham representante no Brasil, eu li pela imprensa que na Alemanha eles tinham feito um acordo para remover conteúdos, lá no caso da Alemanha, sobretudo conteúdos de natureza neonazista. E aí, eu na ocasião convidei o embaixador da Alemanha para vir lá no TSE, conversei com ele, e aí eu perguntei como vocês fizeram. Ele disse, nós ameaçamos puni-los com multas elevadas na União Europeia. Eu disse, bom, isso eu não posso fazer. Em seguida, eu perguntei quantos usuários o Telegram tem na Alemanha. Ele falou 9 milhões. E aí eu pensei comigo, no Brasil tem 50 milhões, eles têm muito mais interesse de fazer acordo aqui do que fazer acordo lá. E efetivamente, aí já... Repara que no Brasil eu tenho 50 milhões de reféns, é o que ele está dizendo, para eu poder negociar. Não mais na minha gestão, porque tinha terminado, mas eu anunciei... Dane-se o que a população quer utilizar. O que importa é a utilização do usuário da plataforma como refém pelo Barroso. Que, se não cumprisse as decisões da justiça brasileira, seriam tirados do ar. Simples assim. A vida civilizada funciona com as empresas e os particulares cumprindo a lei e as decisões judiciais. E, portanto, se não cumprir, você multa, e se continuar não cumprindo, você simplesmente impede de atuar. É assim que funciona. É assim que funciona. Eles que mandam, e como o Don Corleone, eles fazem uma proposta que o ex não pode recusar. O que falta dizer é que a empresa, Barroso, precisa seguir a lei brasileira. Mas o que o Moraes vem fazendo é totalmente fora da lei. E eu acho que isso hoje está claro até para o maior dos idiotas.
Até a Globo News, Barroso, diz que o que o Alexandre fez é fora da lei. E nenhuma empresa e nenhum cidadão, o mundo civilizado é esse, Barroso. Nenhuma empresa ou nenhum cidadão é obrigado a cumprir ordens ilegais. Esse é o mundo civilizado, Barroso. O mundo civilizado é onde juízes não acham que são Deus e não tomam a população como refém. Os usuários das redes sociais, que dependem das redes sociais para renda, para trabalhar, etc., eles não são reféns na sua negociação, Barroso. Esse é o mundo civilizado. Caso que o Barroso, voltando ao artigo aqui, caso que o Barroso está dizendo que é uma hipótese provável se concretize, o Brasil vai se juntar a uma lista de países, uma lista seleta dos países que proíbem o X, que são China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, vamos lá, China, Coreia do Norte, Irã, Turcomenistão, Eritreia e, mais recentemente, a Venezuela. Nenhum destes países, Barroso, pode ser chamado de civilizado ou nem de democracia. Eu sei que você gosta da China, mas democracia não dá para dizer que os chineses são, né? Ora, entendam o tamanho da merda na qual a gente está. Nem em Cuba o acesso ao X é totalmente bloqueado. Nem em Cuba! O X, Twitter, opera hoje em 194 países. Eram 195, saiu a Venezuela. A ONU tem 193 países membros. Tem alguma coisa de errada com o Brasil? Ou tem alguma coisa de errada com os outros 194 países no qual o X opera? Essa é a pergunta que a sociedade brasileira tem que começar a se fazer. O Brasil tem algo como 22 ou 30 milhões de usuários no X. Depende de quem faz a conta. O X é o quinto maior mercado, o Brasil é o quinto maior mercado do X. E pode não parecer tanto, 10, 15% da população brasileira, mas entre os usuários do X, os usuários do X são mais elitizados, vamos dizer assim. Então, os setores mais poderosos estão dentro do X. O X não é utilizado para você ver tanto vídeo de gatinho. É onde realmente as discussões que importam acontecem. Então, todos os políticos usam X, mesmo os de esquerda. Vários influenciadores. Cadê eu não sei se alguém pode me dizer no chat se o Nilipe Feto se manifestou sobre a fase do Barroso. Todos os políticos de esquerda ou direita usam X. Todos os jornalistas precisam do X para se informar. A gente sabe que as notícias hoje acontecem no X e depois vão parar na mídia. Todos os veículos de mídia têm o X como a principal origem dos cliques para os portais deles. Eles vão ficar felizes de não contar com essa concorrência? Em parte. Porque pode reparar que a Globo News, todos os vídeos que eu uso da Globo News aqui, eu não sei aonde, eu pego no X. Eu não tenho Globo News, eu não vejo Globo News. Mas eu vejo os vídeos, acho engraçados e coloco eles aqui no programa. E geram cliques, e geram visualização. O mercado financeiro inteiro se informa pelo X. Como é que o mercado financeiro vai operar sem ter acesso ao X, meu Deus? O Brasil vai rodar horas e horas depois do resto do mundo. Você tem todos os ministros do STF usando o X, o Pacheco e o Lira usam o X. Ironicamente, né? O X é a única rede no qual está o próprio Alexandre. Eu acho que o problema é o X, o momento da remoção do X, e o fato de não ter sido removido no primeiro momento mostra que há uma noção da gravidade desse tipo de coisa. Deve acontecer, mas a gente não sabe quando. Porque eles não vão deixar o Paulo Figueiredo show. Só para vocês terem uma ideia, tá? Agora a gente está com mais de 30 mil pessoas nos assistindo. Só no X, nas duas contas aqui, nós temos alguma coisa como 7 mil pessoas. E as minhas redes só estão crescendo, crescendo, crescendo. Eles não vão deixar isso acontecer. O Alan dos Santos está lá.
quando vier esse banimento, para mim é o tipping point para muita gente. Muita gente que até agora aplaudiu o Moraes vai olhar e falar, pô, eu não posso usar o X? Pô, tem uma coisa errada nisso, né? E eu acho que muita gente isentona, a gente já estava vendo esse movimento, a gente abordou aqui no Paulo Figueiredo Show. E não teve só o bloqueio do X, teve ameaça individual de prisão a funcionário, ele querendo mexer no comando de uma empresa privada sem o devido processo legal. Isso tudo é muito diferente de, vamos ferrar com o Alan, vamos mandar os jagunços pegar o Alan, vamos ferrar com o Figueiredo, vamos ferrar com o Constantino. Preparem-se para ouvir com o banimento do X cada vez mais gente poderosa com o discurso de houve um exagero, agora está havendo um exagero. E eu falo para vocês, não briguem com essas pessoas, não. Esse é o momento delas se sentirem abraçadas que elas passam para o nosso lado. Eu digo para vocês que o clima no Congresso já está uma merda, com o STF, por conta da derrubada das emendas PIX. Falei para vocês que eu sei que o Arthur Lira está pistola. E a queda do X é uma justificativa mais robusta para aumentar a temperatura. Só que vocês devem começar a pressionar os parlamentares, vários deles frouxos, e é o que temos, impaciência, para eles adotarem uma postura e saírem de cima do muro. Tem agora, eu recomendo que vocês acompanhem a posição de cada um dos deputados no placar que o Gustavo Gaia fez. Está nas minhas redes sociais, está nas redes sociais do Gustavo Gaia.